Abra sua Bíblia na segunda carta dos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos encerrar hoje essa carta, irmãos. Nós vamos pegar aqui o capítulo 3, do verso 1 até o verso 18. Vou pegar essa carta hoje toda aqui. Eu vou trazer aqui um resumo, uma visão panorâmica do que nós vamos tratar aqui hoje. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque tem muita coisa aqui para a gente ensinar aqui, mas eu não vou me ater a ir por verso. Eu vou pegar aqui a ideia a ideia completa dos versos. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo em vós. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está aqui orando pela igreja, ou ele está orando por ele. E qual é o seu desejo? Que ele continue pregando a palavra de Deus e que aconteça, nos lugares que ele está pregando, o que aconteceu em Tessalônica. Deus ali foi glorificado. O verso 2, ele continua a oração. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Ele vai concluir isso aqui. Porque a fé não é para todos. Então, observe o que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos entrar e vamos explicar o que quer dizer a fé não é para todos aqui. Todavia o Senhor é fiel. Ele vai agora fazer o inverso. Ele pede oração da igreja, agora ele vai orar pela igreja. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração em amor, ao amor de Deus e à constância em Cristo. Então, Paulo agora inverte. Ele pede a oração da igreja, agora ele ora pela igreja. Vamos ao verso 6 aqui. Ele vai fazer aqui umas recomendações, ele vai usar aqui a disciplina, como a igreja deveria aplicar a disciplina a certos crentes, né, naquele contexto da carta ali. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, Paulo vai dizer o que é esse andar desordenado no contexto da carta. Ele continua aqui no verso 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente. Então, ele começa a se colocar como exemplo, para que a igreja veja no exemplo de Paulo, Silvano e Timóteo, esse exemplo certo, esse exemplo errado. E temos que corrigir aqui e copiar o que Paulo está nos ensinando a fazer pelo seu testemunho. Verso 8. Nem jamais comemos pão à toa, à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados para nenhum de vós. Então, começa a ver aqui a crise na igreja. Está acontecendo. Ele vai explicar mais na frente. Não porque não tivéssemos esse direito. Que direito? De vocês nos sustentarem quando nós estivermos pregando para vocês. Mas por termos em vista, oferecermos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então, por isso que nós não cobramos de vocês nenhum pronabole. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que era que estava acontecendo na igreja? Irmãos se escorando em outros irmãos por sua ociosidade, não querendo trabalhar. Vamos entender por que esses irmãos estavam agindo assim, conforme a nossa exposição. Verso 11. Pois, de fato, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Então, Paulo vai dizer quem são esses. São pessoas dentro da igreja que andam fora do padrão das Escrituras. Não trabalham, antes se intrometem na vida alheia. Então, quem eram essas pessoas desordenadas? Aqueles que não trabalhavam e ainda iam além, se intrometiam na vida dos outros. Isso aqui é fofoca pura, né, irmãos? Olha só que não é só uma coisa de hoje, né? Isso é uma coisa bem contextual aqui em nossos dias, né? A elas, porém, o verso 12,
determinamos e exortamos no Senhor, é que ele vai começar a aplicar a disciplina. Diz o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente coma do seu próprio pão. Então, qual é a disciplina de Paulo? Irmãos, esses irmãos que estão assim, chame esses irmãos e digam, olha, trabalhem, gente. E comam o seu próprio pão. Vocês estão agindo de uma forma desordenada, conforme a Escritura. Então, a gente vê aqui o carinho de Paulo na sua disciplina. Ele está querendo que esses irmãos voltem ao trabalho. Ele continua aqui. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Ora, ele está dizendo isso para quem? Para aqueles que viviam ordenadamente, segundo a tradição da fé bíblica. Então, não deixe de fazer o bem. A quem? A esses que andam desordenados. Está vendo o que é a disciplina? Se tem alguém aqui que está vivendo dessa forma, qual é a função do pastor e da liderança da igreja? Chamá-lo. Falando, cara, você não pode viver assim não, cara. Pedindo dinheiro a um, pedindo dinheiro a outro. Para com isso, cara, trabalha. Agora, eu não vou deixar ele morrer de fome. Ele não pode fazer isso. Não pode. Mas eu vou ficar em cima dele. Isso é a disciplina bíblica, correta. Chamá-lo para junto, né? Mostrar que o trabalho, ele tem que trabalhar e, se possível, apontar os lugares que ele tem que trabalhar, mas não deixar passar fome. Isso é fazer o bem também. Então, isso é a disciplina saudável da igreja. Ele continua aqui. O 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, ele vai ser excluído da comunhão dos irmãos. É disciplina. Para quê? Para que tome conhecimento e se envergonhe. E aí, corrija-se. Você está vendo o que é disciplina na igreja? Isso é uma coisa legal, normal, natural e saudável na igreja. Não, irmão, vem cá, você continua. Então nós vamos excluir da comunhão. Da comunhão. Não de frequentar a igreja. Você vai frequentar, mas os irmãos vão ficar de olho em você. De olho em você. Isso vai fazer com que, isso aqui é a expectativa de Paulo, que Deus o constranja e que ele corrija a sua conduta e a sua vida. Não é? Agora, olha que interessante o verso 15 aqui. Que coisa linda isso aqui. Todavia, não o considereis por inimigo. Ele não é seu inimigo, ele continua sendo seu irmão. Mas está fraco, fraquejou, está meio, né, sem muita firmeza na doutrina, precisa de um ajuste ali e acolá, tal. Não trate ele como inimigo, mas advertiu como irmão. Irmão, está vendo que coisa bonita isso aqui? Isso é saúde na igreja. Ele vai encerrar aqui a carta. Ora, o Senhor da paz, olha só, o Senhor da paz, quer dizer, Deus quer a paz na igreja quando se vive de forma ordenada. Ele mesmo vos dê continuamente paz em todas as circunstâncias, inclusive nessa, de perseguição, tribulação e esse conflito dentro da igreja. Viva em paz, apesar disso. O Senhor seja com todos vós. Com quem todos aqui? Com os que estão em desordem e que estão em ordem. Então, Paulo abençoa aqui a todos, mas sempre pensando na disciplina como forma saudável de correção. Verso 17. A saudação é de próprio punho. Por quê? A gente viu no começo da carta que estavam falsificando a assinatura de Paulo para enviar cartas falsas à igreja. E isso tumultuou a igreja, com a doutrina errada. Então, Paulo, olha, essa aqui é a minha assinatura. Aí, então, não confundam as coisas. Este é o sinal em cada epístola. Então, Paulo diz, olha, as minhas cartas têm esse sinal aqui, ó. Elas são verdadeiras quando tem esse sinal. Quando não tem, não são minhas. Então, rasgue, jogue fora, não dê ouvido. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele encerra a carta assim com muita graça, né, irmãos? A gente vê que a gente acha que essas igrejas do primeiro século, né, são igrejas assim perfeitas, são igrejas que não têm problema, são igrejas que Deus derramava ali a sua graça de forma abundante e tal, e eram gente certa, reta, ordeira. Irmãos, não existe uma só igreja
Nunca existiu na face da terra uma igreja perfeita. Todas elas são imperfeitas e carecem da graça, da misericórdia de Deus, né? Tratando a igreja, disciplinando a igreja, exortando a igreja para o seu crescimento e para a sua maturidade. Então vamos dar agora início aqui à nossa exposição. Paulo, no último capítulo da segunda carta à igreja dos Tessalonicenses, expõe seus propósitos doutrinários finais para a vida e a saúde espiritual da igreja, no contexto da expectativa da segunda vinda de Cristo, no ambiente de tribulação e perseguição. Então, o que é que Paulo quer aqui? Olha, a minha intenção é que vocês tenham uma vida espiritual saudável, mesmo diante da perseguição e da tribulação. E vai deixar recomendações para a igreja, para que a igreja siga essas recomendações. Isso é saudável. Sempre que saímos de casa, aqui nós, eu e você, algumas recomendações, né, aos nossos filhos e nossos empregados, nós deixamos com ele. Nós recomendamos, fulano, faça isso, isso, isso. Vem cá, fulano, olha, não pode fazer isso, isso, isso. Obedeça, fulano que está aqui com você. Tá? Então, a gente sempre traz uma recomendação para os nossos filhos e para os nossos empregados. Essas recomendações têm a ver com a saúde social de todos dentro de casa e o bom desenvolvimento das tarefas do lar, enquanto estamos fora de casa. Em se tratando de empresas, a gerência é que assume este papel. Ela está sempre recomendando isso e aquilo para os seus empregados, para que tenham um bom desempenho do trabalho e eles cresçam, não é, no desenvolvimento da empresa em grupos. E amadureçam e prosperem ali dentro. Tratando-se de igreja ou da igreja, a regra não foge ao seu princípio. A liderança da igreja, em nosso caso, o pastor, os presbíteros e os diáconos, estão sempre pastoreando os irmãos, orientando, aconselhando, exortando e disciplinando e consolando, segundo as Escrituras, para o crescimento e a maturidade deles e da igreja. Nós estamos sempre, irmãos, recomendando, dando conselhos, orientando, segundo o conhecimento bíblico. Não é o que eu acho, o que eu penso, mas o que o princípio da palavra de Deus diz e nos mostra. Então, esse é o fundamento, né, das recomendações, das exortações, da disciplina, não é outro. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. Paulo, no capítulo 13, está finalizando a carta. Ele pede a oração da igreja, os versos 1 e 2, fortalece os irmãos, dando os últimos conselhos e, por fim, se despede dos irmãos. Então, Paulo, ele ora, ele pede a oração da igreja, ele ora pela igreja para que Deus fortaleça os irmãos e, por fim, não é, ele vai dar os últimos conselhos ali aos irmãos. O que deve chamar a nossa atenção, em todo o contexto dos documentos divinos, das cartas, dos evangelhos, do Novo Testamento, preste atenção nisso aqui. O mover gracioso, misericordioso e compassivo de Deus em favor da sua igreja, fazendo suas recomendações para que sua noiva testemunhe de modo saudável, aqui neste mundo hostil, perverso e sem qualquer misericórdia e compaixão, a glória do seu noivo Jesus Cristo, que nós somos a noiva do Cordeiro. Toda exortação, consulta e juízo de Deus em favor da sua igreja tem como propósito purificá-la para o casamento com seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, vai ter um casamento no final. E é isso que vai acontecer quando o Cristo voltar, para buscar a sua noiva. E quem é a sua noiva? A igreja. Deus trata a igreja como a noiva de seu Filho. Nesse contexto, ela tem que andar sob as recomendações do pai do noivo, até suas bodas, até o dia em que o noivo virá buscá-la para o seu eterno e pleno casamento. Este matrimônio é perfeito, não se quebra, não se divorcia, não se adultera,
é eterno. Irmãos, é isso que nos aguarda. Um casamento eterno com Jesus Cristo. Inquebrável, imutável. Paulo, na segunda carta à igreja dos Tessalonicenses, nos versos 13 a 17, que nós acabamos de ler, exorta a igreja para permanecer firme e guardar a tradição bíblica da fé cristã. Sem a preservação da tradição bíblica da fé cristã, recebida do Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, por meio da pregação e do ensino de Paulo, a igreja estava fadada a ceder aos ataques do anticristo e apostatar da fé. Foi o que nós vimos em Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo, destruí-lo, porque ele vem como um leão feroz para devorar você. Quem vai fazer isso? A nossa fé na tradição bíblica da fé, que vem por meio da doutrina de Cristo, da palavra de Deus. Qual é o nosso tema de hoje? As recomendações finais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Temos que entender que ninguém vive sem uma orientação ou recomendação. Ninguém vive sem isso. Há uma necessidade no homem ou no ser humano que pede instrução, orientação e recomendação em todos os aspectos da vida. Você que é casado, você sempre consulta a sua esposa, se não deveria consultar sempre. E a esposa, da mesma forma, ao marido. Fulano, eu devo fazer isso? Fulano, eu devo fazer isso? O que é que você acha? Então, isso é o quê? Você está querendo o quê? Orientação, instrução. Você quer ter, né, subsídio para poder tomar decisão ou fazer alguma coisa. A história da tradição bíblica da fé foi revelada e dada à igreja para o fim de orientação, instrução, exortação e recomendação na verdade de Deus para a saúde espiritual da igreja. Então, irmãos, Deus nos deu as Escrituras também com esse propósito de orientação, de instrução, de exortação, de recomendação, na verdade, na sua verdade, para que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual saudável, tranquila. Paulo, nas duas cartas à igreja de Tessalônica, testemunha a perseverança, a fé e o amor e a fidelidade de alguns irmãos em suportar as tribulações, perseguições contra Deus e a sua igreja. Está na primeira carta. Apesar de Paulo reconhecer o testemunho desta igreja, ele encerra a carta no capítulo 3 fazendo recomendações preciosas e importantíssimas para a saúde espiritual da igreja no contexto em que ela estava vivendo até a volta de Cristo. Irmãos, observem que sempre esse é o propósito, a volta de Cristo. Então, Paulo cria nas cartas essa expectativa. Vale a pena sofrer pelo Evangelho? Vale porque Cristo está voltando. Vale a pena padecer a perseguição? Vale porque Cristo está voltando e vai estabelecer aqui o seu reino eternamente, o novo céu, a nova terra. E nós com os corpos ressuscitados, para vivermos a plenitude da existência em santidade, sem o pecado em cena mais. Então, Paulo está sempre trazendo isso à memória da igreja. Que o nosso esforço para ser cristão, para testemunhar, para perseverar na fé, na doutrina, é esse, a expectativa da volta de Cristo, custa o que custar. Não abra mão disso. Não abra mão disso. O resumo é recomendar as mesmas coisas várias vezes, que Paulo faz isso sempre nas cartas, sobre o mesmo assunto, a santidade cristã, a santidade da igreja, a expectativa da volta de Cristo, a postura cristã, o evangelismo, a pregação. Paulo está sempre trazendo o mesmo assunto em todas as cartas, exortação, disciplina. É propósito de Deus para que a igreja guarde a tradição bíblica da fé cristã, para que ela não caia na desgraça de crer no anticristo e apostatar da fé. O que estava acontecendo aqui na segunda carta. Essa era a crise também. Então, irmãos, a Bíblia ela é repetitiva em seus assuntos, em seus propósitos,
Isso de uma forma didática, para que nós memorizemos, para que nós incutemos em nosso coração a doutrina e a fé bíblica. Observa isso. Nós precisamos sempre de sermos lembrados, recomendados, exortados, sempre, por todo o tempo, até que Cristo volte e restaure a nossa vida e a nossa existência. Agora preste atenção. Para muitos crentes, ser exortado e receber recomendação, amoldar sua vida aos princípios da palavra de Deus, recebida na igreja, é algo humilhante e desnecessário. Isso aqui são os orgulhosos e prepotentes, que não aceitam isso. Não recebem isso de bom grado. Eles acham que isso aí é humilhante e desnecessário, porque sou crente há 50 anos, sou crente há 40 anos, e já sei a Bíblia de cor e salteado. Isso não quer dizer nada. Experiência de vida cristã não quer dizer nada. Porque nós sempre precisamos aprender e crescer no Senhor Jesus Cristo. Não existe aqui ninguém perfeito. Você pode ter 100 anos de crente. Vai precisar ser instruído, recomendado, orientado, exortado, disciplinado. Não tem como. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é pecadora. E nós carecemos disso. Por isso que a Bíblia ela é repetitiva em certos assuntos, ou em quase todos eles. Principalmente no que diz respeito à nossa santificação, à nossa vida de dignidade com o Senhor Jesus. Continuando aqui. Para muitos crentes, ser disciplinado pela liderança da igreja, conforme a Escritura, é algo que provoca furor e abandono da igreja. Isso é real. Isso é real. Você chama um crente para ser disciplinado, irmãos, e você traça a disciplina para ele, muitos reagem dessa mesma forma, abandonam a igreja, somem, não voltam mais. Por quê? Pastor, eu tenho 60 anos, vou ser disciplinado. Pastor, eu tenho 70 anos, o senhor vai me disciplinar sendo mais novo que eu? Eu não aceito isso, não. É assim que acontece. Quando você chama um jovem, ele vai dizer, você não sabe de nada da minha vida. Irmãos, isso é o quê? Orgulho e prepotência dos irmãos. Por que os irmãos aqui estavam vivendo desordenadamente? Porque não estavam dando ouvidos à disciplina, às recomendações, às exortações. Não é? Receber recomendações da liderança da igreja, conforme a Escritura, para não repetir certos pecados que desabonam o testemunho do irmão como crente no Senhor, no meio da sociedade, hoje é motivo de processo judicial. Isso aqui é pesadíssimo, mas hoje já acontece isso. Você chama o conselho, chama o irmão e diz, olha, o seu testemunho está desabonando a igreja e os irmãos lá fora. Seu pecado é esse, é desonestidade, é prostituição. O senhor está me acusando, esse é o seu pecado, que nós temos recebido testemunho disso. Mas sabe o que ele faz? Prove. Se o senhor não provar, eu vou entrar na justiça contra a igreja e contra o senhor. E eles fazem isso. Isso é sério, irmãos. Inclusive de pastores que são chamados pelo presbitério para tratar de certos assuntos a respeito da sua conduta moral. E eles acabam processando o presbitério, porque não aceitam a disciplina. Não são todos, mas tem uma parte que faz isso. No geral, os crentes não querem receber qualquer tipo de recomendação, exortação, disciplina, pois estão cheios de si mesmos. E o ego inflado pela teologia do tudo posso daquele que me fortalece domina seus corações. Entendem e aplicam o verso completamente errado, fora de contexto. E é pretexto para que eles continuem vivendo da forma que estão vivendo e desabonam o evangelho e vivem desordenadamente. O capítulo 3 aponta para as seguintes recomendações de Paulo. Primeira, os versos 1 e 2. Paulo pede oração por si mesmo para que a propagação do evangelho glorifique a Deus. Está no verso 1 e 2 do seu texto aí. Depois você lê aí. Segundo, ora para que Deus fortaleça os irmãos na prática do evangelho e pela perseverança deles. Os versos 3 e 5. Aí Paulo inverte.
Ele pede oração, depois ele ora pela igreja. E terceiro, os versos 6 a 15, ordena a aplicação da disciplina sobre os irmãos que vivem de forma desordenada. É o que nós vamos tratar aqui hoje, de uma forma geral, né, de uma forma panorâmica. Primeiro ponto, Paulo pede oração para que a pregação do evangelho cumpra seu propósito no mundo. Versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, orai por nós. Por quem? Paulo, Silvano e Timóteo, lá no verso 1 do capítulo 1. Para que, olha só o propósito aqui, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, Paulo aqui vai pedir oração à igreja com esse propósito, que Deus use a ele, Timóteo e Silvano, para que ele pregue e que a reação da pregação dele aconteça como aconteceu lá em Tessalônica. Glorifica o nome de Deus. Paulo inicia suas recomendações finais pedindo a oração da igreja para que a palavra de Deus cumpra seu propósito e o Senhor Jesus seja glorificado na vida dos pecadores salvos pelo Evangelho, como aconteceu em Tessalônica. Os versos 1 e 2 do capítulo 3 devem chamar nossa atenção para a realidade do propósito de Deus e a responsabilidade dos crentes com a oração pelo avanço do Evangelho no mundo. Primeira coisa aqui é essa. Primeiro princípio aqui, a aplicação é essa aqui. Qual é? A nossa responsabilidade como crentes de orar pelo avanço do Evangelho no mundo. Através de quem? Dos missionários, dos pastores que estão indo aí. Nós temos na Igreja Presbiteriana duas organizações missionárias. Uma local no Brasil, que chama-se JMN, Junta de Missões Nacionais, e temos a APMT, que é Missões Transculturais. Qual é o nosso papel como igreja? Orar por esses missionários, como nós oramos aqui hoje, e não só eles, pelos outros do mundo inteiro que estão aí, né, levando adiante a propagação do Evangelho. Observe os termos da oração de Paulo nos versos 1 e 2. Ele finaliza os temas do capítulo 1 e 2 e abre o capítulo 3, revelando à igreja a necessidade básica da oração para que a igreja cumpra o chamado e vocação que recebeu de Deus diante de um mundo hostil ao Evangelho de Cristo. Irmãos, igreja não avança sem oração. É o que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos disso. Precisamos avançar, mas precisamos da oração de vocês, como corpo de Cristo. Orem, clamem ao Senhor, para que a sua palavra seja propagada no mundo inteiro. Através da vida de quem? Dos servos do Senhor. Nós temos aqui muitas pessoas hoje aqui, né? Aqui em nossa igreja. Talvez Deus esteja lhe chamando para um propósito desse. Não importa a sua idade, não importa a sua capacidade. Deus não está preocupado com isso. Porque Ele chama e capacita, e ponto final. E manda mesmo. E você vai. De uma forma ordeira, de uma forma saudável. Não é sair aí loucamente, não. Ele vai lhe preparar, Ele vai lhe instruir, Ele vai lhe capacitar e vai lhe enviar para que você vá e propague e pregue o seu Evangelho de uma forma saudável, sustentável, né, pela igreja. Quando falamos do chamado e da vocação de Deus para a igreja, no contexto aqui da carta, estamos falando do propósito divino de Deus para ela. E, ao mesmo tempo, falando da responsabilidade dela em cumprir este propósito. Responsabilidade divina e responsabilidade dos crentes. Isso anda numa linha só, num entendimento só. Isso não se separa. O contexto dos versos 1 e 2, né? No contexto dos versos 1 e 2, o propósito de Deus é a propagação da pregação do Evangelho no mundo. E Jesus Cristo, por essa pregação, sendo glorificado. Esse é o propósito de Deus, né? E isso, né, por meio do Evangelho. Através da igreja. A responsabilidade do crente está no testemunho da igreja, isto é, a igreja do Senhor é responsável pela propagação fiel do Evangelho de Jesus Cristo no mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Por quê?
Porque nós já recebemos o chamado e a vocação. Agora, vocês vão propagar. Mas, pastor, como é que eu vou propagar o Evangelho de Deus no mundo? Mundo aqui, irmãos, a gente pode definir de várias maneiras. Eu posso dizer, no mundo que você vive, no ambiente, seu ambiente de trabalho, onde você mora, ali é seu mundo. Primeira interpretação de mundo, nesse contexto aqui. E qual é a outra interpretação de mundo? O município que você mora, a cidade que você mora, é o mundo que você vive também. E vamos ampliar isso. O país que você mora, os outros estados, os outros municípios, é também parte do seu mundo, é a sua nação. E depois, extra limites geográficos. Aí vem o exterior do seu país. É também o seu mundo, é o globo onde você vive. Então, você está vendo como é que a gente propaga o Evangelho? A partir de onde nós estamos, até os confins da terra. Deus vai, de uma maneira, né, propagar dessa forma. Vai levantar uns, vai enviar, vai levantar a igreja para a igreja sustentar. É dessa forma aqui. E Paulo pede oração por isso. Não é? É nesse contexto que Atos 1,8 deve ser entendido. Vocês conhecem Atos 1,8, né? A gente vai chegar lá. Jesus Cristo, ao enviar propositadamente o Espírito Santo, capacitou a igreja para que ela cumpra o propósito de Deus conforme a vontade de Deus. Irmãos, o que é que diz Atos 1,8? É um texto muito famoso, muito pregado, né? É um texto assim que tem uma chamada evangelística, né? A gente sabe disso, né? É um texto por demais conhecido da igreja, mas eu vou ler aqui só para avivar a nossa mente com relação ao chamado, ao propósito de Deus, é o chamado da igreja. Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, propósito de Deus, aqui. E sereis-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é que está aqui? Responsabilidade do homem. Propósito de Deus, derramar o Espírito Santo. Responsabilidade da igreja, ser testemunha do Senhor. A partir de onde ela está, até confins da terra. Então, o propósito divino da responsabilidade do crente, não é, está aqui em Atos. Os propósitos divinos são, aqui em Atos 1,8, o derramar do Espírito Santo e a investidura de poder para a expansão do Evangelho no mundo. Veja só, é poder para a pregação, para testemunho, não é outra coisa. Não inventa outra coisa aqui, não. O poder aqui é para isso. Deus derrama você, lhe dá o Espírito Santo e lhe enche de poder de dínamos, que quer dizer ação, para que você propague esse Evangelho. Então, poder para ir, para propagar é você. Então, quando você prega, irmãos, quando você testemunha, quando você evangeliza alguém, você está sob o efeito do mover do Espírito Santo pelo poder de Deus. Isso que acontece. Quando a sua vida é ordenada, segundo a Escritura, a doutrina, a pessoa vai ouvir e vai entender que Deus vai usar isso. Mas, quando a sua vida é desordenada, o seu testemunho não vai ser ouvido. Não vai ser ouvido. Porque a pessoa vai conhecer. Ora, como é que fulano está pregando, falando de Jesus, se vive dessa forma? Então, a contradição vai aparecer, vai ser revelada. E ele não vai crer na sua palavra. Mas quando a sua vida, ela condiz, é uma vida digna do Evangelho, você entende seu chamado e a sua vocação, e você prega, ela vai dizer, o que ele prega, ele vive. Ele vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir. Segundo, aqui é a responsabilidade do homem, ou da igreja, que é o dos crentes no contexto de Atos 1,8. São duas. Primeira, entender e discernir o propósito divino para a igreja. No contexto de Atos 1,8. E o segundo aqui, ser testemunha consciente de Cristo em todo o mundo. Então, irmãos, isso aqui, olha, Deus poderia usar os anjos.
Seria muito mais fácil, irmão, seria muito mais impactante. Já pensou um anjo descendo e pregando o evangelho? O que era que ia acontecer? Irmãos, a gente não tem ideia do que ia acontecer, mas Deus disse que não vou fazer assim. Porque o anjo não é humano. O anjo não é humano. O anjo é um ser espiritual. Então Deus, né, por meio de Cristo, né, dá à igreja, ou chama a igreja e vocaciona a igreja com esse princípio divino e celestial. Vocês vão ser minhas testemunhas, vão pregar o evangelho no poder do meu Espírito Santo. Está aí com vocês, derrama e dá. Então veja, né, que privilégio Deus deu para a sua igreja. Irmãos, eu não sei se vocês estão atentos, se vocês conseguem discernir isso, ou entender esse propósito. É algo sublime. É algo tremendo. Porque a sua mensagem é uma mensagem divina. A sua ação, o seu testemunho é para o mundo vindouro, é para a nova terra e o novo céu. A sua mensagem foca isso nas pessoas. Vamos seguir aqui. A oração de Paulo é fundamentada no propósito divino e na responsabilidade do crente, para que o evangelho de Cristo se propague em todo o mundo e ele seja glorificado. Irmãos, como é que nós glorificamos a Cristo? É uma pergunta que a gente deveria fazer toda vez que a gente escuta isso. Né? Como é que eu glorifico a Cristo? Só tem um modo de glorificar a Cristo. Só um, não existe outro. Não existe outro. Obedecendo a sua palavra. É o único modo que a igreja tem de glorificar o nome de Cristo. Porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, irmãos, nós manifestamos o quê? A glória de Cristo. A partir da nossa vida, irmãos. Aí nós glorificamos a Ele. Observe que Paulo não pede nada para si nesse contexto. O seu foco é a glorificação de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Seja por meio dele, seja por meio da igreja de Tessalônica. A aplicação para mim e para você aqui é a segunda aplicação. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Porque nós somos vocacionados e chamados para isso. E não tem outra coisa a não ser essa no nosso contexto. É como nosso objetivo de vida. Paulo aqui não orou por casa, por carro, por trabalho. Ele não está preocupado com isso, irmãos. Porque isso vem a reboque. Hoje, no mundo secularizado, numa igreja secularizada, numa igreja que também no mundo materialista, a igreja também se tornou materialista, qual é a nossa preocupação? É sustento, é manutenção, é casa, é carro, é isso, é aquilo, sempre coisas materiais. São as bênçãos materiais, né, que envolvem, que tomam conta do nosso coração, da nossa mente, e a gente pouco para pensar, né, e para orar pela necessidade da expansão do Evangelho no mundo para que Cristo volte. Então, a gente como igreja, irmãos, a gente tem que... Eu não estou aqui dizendo para a gente parar de orar pelas nossas necessidades. Não, eu sei que muitos aqui têm necessidade, nós devemos orar pelas nossas necessidades. Temos. Por quê? Porque isso é uma forma de nós dependermos de Deus. Isso é saudável. Mas o foco central não é esse. Isso faz parte do contexto da minha oração. As minhas lutas diárias, mas sem perder o foco da dimensão da expansão do Evangelho no mundo. Do avanço do Evangelho no mundo. Ou das igrejas que estão no mundo aí sendo perseguidas. Ou, isso é, a igreja não é perseguida. Isso é que é interessante. Não é? A igreja, ela empurra o inferno para o lugar dela. E aí provoca contra ela, não é, esse jogo, né, de destruição. Não é? Mas ela está indo à frente, está colocando lá o inferno no seu lugar, pela expansão do Evangelho. E o que vem contrário, né, tem que vir contrário, porque o inferno não vai ficar de braços cruzados, né, e aí se levanta contra a igreja. Não é? A segunda oração de Paulo, né, está aqui no verso, vamos lá para de novo, falar para Tessalonicenses aqui, está aqui no verso... Ainda no verso 2,
E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é para todos. A segunda oração de Paulo envolve a sua pessoa e os missionários que andam com ele. No caso aqui, Timóteo e Silvano. Ou aqueles que são enviados por eles para pregar o evangelho de Jesus Cristo no mundo hostil a Deus e ao seu culto. Então, Paulo também está pensando nisso, não só em Silvano e Timóteo, mas também nos outros que vão ser enviados ou que já estão sendo enviados por ele para propagar o evangelho no mundo e sabe que o mundo é hostil à palavra de Cristo, à verdade, e vai se levantar contra. Ele pede que a igreja ore a Deus, pedindo que Deus os livre dos homens injustos e maus. No contexto da carta, quem são esses homens injustos e maus? Em se tratando de Paulo, nós podemos pensar que eram os judeus, seus compatriotas, que rejeitavam sua pessoa e a sua pregação. E é verdade isso. Além de alguns irmãos da igreja que não aceitavam o seu ministério, como a igreja de Corinto, por exemplo. Então, Paulo está aqui num contexto aqui bem difícil, né, com relação aos seus compatriotas judeus e também com relação a algumas igrejas, especialmente a igreja de Corinto, que rejeitava, né, o seu apostolado, o seu ministério. Uma igreja muito orgulhosa, né, muito prepotente, mas Paulo considera uma igreja muito infantil, imatura, mas ele considera todos ali como irmãos em Cristo. Mas não deixou de exortar, foi lá e exortou. O caminho é esse aqui, vocês estão vivendo desordenadamente. O caminho da ordem é esse aqui. Graças a Deus, porque Deus usou Paulo para isso. Né? Paulo saiu de Tessalônica fugindo devido à perseguição dos judeus, homens injustos e maus. Aqui no contexto da carta. Então, Paulo considera esses judeus injustos e maus. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16, revelam quem são esses homens maus e injustos que perseguem Paulo e a igreja do Senhor. Olha o que diz o texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16, na primeira carta. Ele diz assim: porque também vocês, a igreja de Tessalônica, sofrendo da parte de seus patrícios. Então, os seus patrícios, quem são os patrícios? Os seus irmãos de pátria. Então, os gentios também perseguiram vocês. Então, aqui já entra os gentios aqui. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, aqui ele fala que os judeus também estavam perseguindo os gentios, que se converteram a Cristo. Os quais, os judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Então, Paulo aqui é muito específico aqui falando dos compatriotas, dos gentios, dos tessalonicenses, como também dos judeus que eram contra a igreja e perseguiam ele. E aqui Paulo é mais específico com relação à perseguição sobre ele, os judeus. Ele diz aqui, não agradam a Deus e são adversários de todos a ponto de nos impedirem de falar aos gentios. Os judeus impediram Paulo de falar aos gentios e também impediram os gentios de ouvirem a Paulo. Olha que perseguição aqui terrível aqui, irmãos. Para que eles sejam salvos. Aí Paulo vai dizer aqui qual é o juízo de Deus sobre eles. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Deus vai julgar esse povo aqui. Então, irmãos, Paulo pede à igreja que ore a Deus a seu favor e a favor dos missionários e aqueles que ele envia às igrejas para que Deus os livre dos judeus que são injustos e maus e também dos gentios injustos e maus que perseguem a igreja. Agora, preste atenção aqui. A oração pedindo a Deus que ele cumpra seus propósitos por meio da responsabilidade da igreja deveria ser uma prática constante da igreja. Vou ler aqui de novo aqui. Aqui a aplicação desses versos aqui. A oração pedindo a Deus que ele cumpra seus propósitos por meio da responsabilidade da igreja deveria ser uma prática constante da nossa igreja. Minha e sua. Segundo, a oração pedindo a Deus que livre os missionários dos homens injustos e maus para que a igreja continue cumprindo o propósito do seu chamado e vocação deveria ser uma oração constante da nossa igreja. Fizemos isso aqui hoje? Fizemos. Quando oramos pelas missões,
quando oramos pelo Oriente Médio, pela igreja perseguida, pelos missionários enviados. Irmãos, essa é uma prática constante em nossas orações. Nós não podemos perder de vista isso. Porque Deus é honrado com isso. E isso faz parte da igreja, do seu chamado, da sua vocação. A afirmação de Paulo no final do verso 2, porque a fé não é de todos, faz todo sentido dentro do contexto. Paulo se refere a estes homens injustos e maus, aqueles que ele apontou na primeira carta, os judeus e os gentios maus e perversos. A fé não é para eles. Interessante isso aqui, né? Então a gente começa a entender aqui que Paulo não está falando aqui dos crentes. Quando ele diz que a fé não é para todos, não está falando aqui dos crentes, não. São dos descrentes, injustos e maus que perseguem a igreja e o evangelho. A fé não é para eles. Porque se fosse, eles não estariam perseguindo a igreja, maltratando a igreja e os missionários e os servos do Senhor. Ainda hoje na história cristã no mundo. Hendrickson é um comentarista, ele fala o seguinte a respeito dessa frase de Paulo. Nem todos possuem a verdadeira fé. Muitas pessoas possuem e demonstram por sua conduta precisamente o oposto à fé, a saber, incredulidade, perversa oposição à verdade, ausência de fé explícitas, atitude hostil a Cristo, a seu evangelho e a seus embaixadores. Então, a fé não é para essas pessoas. Nunca foi. Nunca será, a não ser que Deus as converta. Aí sim. Aí sim. A pergunta que fazemos é, então, para quem é a fé bíblica? Já que não é para esses, mas para quem é a fé bíblica? A resposta é, para todos aqueles que Deus chamou e vocacionou por meio pelo Evangelho de Cristo. A fé são para esses. É para a igreja fiel. Efésios 2,8 afirma, diz o seguinte, olha que coisa interessante aqui. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, vai falar de fé aqui, em Efésios 2. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é que Paulo aqui está falando aqui em Efésios? A fé não é para todos, mas para aquele a quem Deus dá o seu dom. A fé bíblica é dom de Deus, dada a quem Ele chama para si, por meio de Cristo. Por isso, a fé não é para todos, ela é para os chamados e vocacionados por Deus, para que eles cumpram o seu propósito e seu chamado. E o seu propósito e chamado é fazer Cristo conhecido no mundo, da maneira que é revelado no seu evangelho, e através daí ele seja glorificado. Irmãos, está aqui o propósito e o chamado da igreja. A fé é para a igreja, para mim e para você, para aqueles que temem a Cristo, que foram chamados por Deus. A fé é para a igreja do Senhor, para que ela cumpra seu chamado e vocação, glorificando a Deus. Glorificando a Deus, irmãos. O nosso segundo ponto. Paulo ora para que Deus fortaleça os irmãos na prática do Evangelho e pela perseverança deles. Então, Paulo ora para que eles continuem praticando o Evangelho e perseverando em fé. Nos versos 3 a 5, Paulo muda o foco da oração. Nesse verso, ele ora pelos irmãos. Nos versos 1 e 2, ele pede que a igreja ore por seu pedido pessoal. Nos versos 3 a 5, Paulo intercede pelos irmãos da igreja. Hendrickson comenta, a jovem e guerreira igreja sente a necessidade de fortalecimento e da guarda do Senhor. Irmãos, toda a igreja, sem exceção, fiel ao Senhor, né, ela é necessitada do seu fortalecimento e da sua guarda. Isso tem a ver comigo e com você. Nós somos necessitados do fortalecimento de Deus
e da sua guarda para vivermos nesse mundo de uma forma ordeira e digna do Evangelho de Jesus Cristo. Se Deus não nos fortalece e se Deus não nos guarda, irmãos, nós estamos perdidos. Nós vamos ser consumidos por esse século, pelas ideologias que estão aí, pelas filosofias que estão aí, pelas ideias malucas que estão surgindo nesses últimos tempos aí. Vamos aceitar isso como uma coisa correta, normal. A sociedade mudou. Mudou. Agora, a minha pergunta é, para melhor ou para pior? Para pior, irmãos. Então, a gente percebe na história da humanidade uma degradação moral dela. Cada vez ela afunda mais no poço. Cada vez ela é mais imoral. Isso é juízo de Deus sobre a humanidade. Porque não estão dando ouvido à sua palavra, nem ao seu evangelho, nem a Jesus Cristo. E cai sobre elas. Está lá em Romanos 1:8. Romanos capítulo 1. Nós estamos em processo de degradação moral e espiritual. Virou uma bagunça hoje os conceitos hoje de moralidade, de verdade, de honestidade. Acabou isso foi tudo destruído. Principalmente a questão, a questão da moralidade. Cada vez mais o mundo é mais imoral, os conceitos são mais imorais, mais perversos, mais sujos, mais enlameados, com tanta porcaria que está aí aos nossos olhos, nós estamos aceitando isso como uma coisa normal. Você vai no shopping hoje, o que é que você vê lá? Homens de mão dada, se beijando, mulheres de mão dada se beijando. Isso parece, para muitos, uma coisa normal. Irmãos, isso é esdrúxulo, isso é estranho. A gente não deveria aceitar isso. Não é discriminar. Não confunda as coisas. Discriminar é uma coisa, não aceitar é outra. Eu não falei aqui de discriminação, mas de você não aceitar, porque você é um cristão, a sua visão é uma visão moral conforme a Escritura. Aquilo choca a sua visão moral em Cristo. Mas isso não impede de você ir lá e acolher ele e pregar Cristo para ele. Não é discriminar. Isso aí não, isso está errado. E Deus não discrimina os pecadores. E nós não podemos fazer a mesma coisa. Mas devemos orar e, se possível, pregar para eles. Pregar para eles. Né? Não esqueça o contexto dessa igreja. Perseguição, tribulações, falsos mestres, falsas cartas e homens injustos e maus que trabalham para destruir a fé da igreja do Senhor. Nesse contexto, temos aqui o Império Romano contra a igreja, os judeus contra a igreja, os gentios maus contra a igreja e a cultura idólatra local lutando contra a igreja. Esse é o nosso contexto hoje. Hoje nós não temos o Império Romano contra nós, mas temos o quê? O secularismo hoje destruindo a igreja, a nossa mente. Nós temos uma cultura totalmente idólatra ao nosso redor. Por que eu digo que é idólatra? Porque o homem adora a si mesmo. Irmãos, isso está acontecendo hoje. Não tem um ídolo para a gente adorar mais, não. Mas o homem adora a si mesmo. As suas ideologias nefastas, podres. Deus levanta Paulo para que ele interceda pela vida dos irmãos. Deus move Paulo para trazer consolo, conforto e esperança para os irmãos, começando a oração, afirmando: o Senhor é fiel. Olha que coisa linda aqui, no verso 3. Todavia, o Senhor é fiel, irmãos. Sempre foi fiel com a sua igreja, com o seu povo e na sua aliança. Não há que temê-lo, mas há que celebrá-lo, porque ele cumpre aquilo que fala. E ele sustenta a sua igreja, sustenta esses irmãos fiéis a ele. Perguntamos ao texto: o Senhor é fiel a quem e em quê? Paulo primeiro responde a quem Deus é fiel. Deus é fiel à sua igreja, à sua aliança com ela. A afirmação de Paulo diz o seguinte: ele os fortalecerá e os guardará, testifica a quem ele é fiel. A quem? Aos crentes, aos irmãos, aos que andam ordenadamente, a quem tem o Senhor e creem em sua palavra. Então o Senhor é fiel a esses.
e os guardará e os fortalecerá. Nesse mundo hostil, caótico, de cabeça para baixo, que nós vivemos hoje, e como também naquela época, que não muda. O contexto aqui, irmãos, não mudou nada. Social e imoral, é o mesmo. Irmãos, no contexto da igreja, a verdade da fidelidade de Deus traria profunda confiança e descanso à igreja. O Senhor é fiel à sua palavra, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, a respeito da sua igreja e dos crentes. Segundo, Paulo responde em que Deus é fiel. Primeiro, Ele é fiel a quem? A igreja. De que forma Ele é fiel à igreja? Em quem Ele é fiel à igreja? Ele usa dois verbos aqui: fortalecer e guardar. Portanto, Deus é fiel em fortalecer sua igreja e guardá-la do diabo. Olha que coisa linda isso aqui. O que isso significa no contexto da carta? O capítulo 2 é marcado pelos sinais que apontam para a volta de Cristo, e ele fala da apostasia e do aparecimento do anticristo. Sendo assim, Deus fortalece e guarda a sua igreja da apostasia e da ação do maligno sobre ela. Não vai permitir, não vai deixar isso. Observe que a palavra maligno aqui está ressaltada no verso. Esse maligno aqui é o próprio diabo, que Paulo já falou no capítulo anterior, no capítulo 2 aqui. Hendricks comenta mais uma vez. Esse guardar impedirá os crentes tessalonicenses de cair nas malhas do maligno, tais como o fanatismo, a ociosidade, a intromissão, a negligência dos deveres e o derrotismo da vida pessoal. Então Deus guarda e fortalece a sua igreja, evitando que ela caia no fanatismo religioso, na ociosidade espiritual e religiosa, na intromissão na vida dos outros, na negligência dos deveres, dos princípios cristãos que você deve aplicar à sua vida, e no derrotismo. Ele continua, Redes continua comentando ainda esse texto aqui de Paulo. Entre o fortalecer e o guardar, há uma relação muito estreita ao serem fortalecidos na fé, no amor e em toda obra e palavra. Os crentes serão guardados contra o pecado de render-se a Satanás. Irmãos, como é que nós nos rendemos a Satanás? Quando nós o quê? Desobedecemos a Deus. Ou quando nós não obedecemos a sua palavra. Então nós o quê? Nos rendemos a Satanás. No contexto da fidelidade de Deus, Ele jamais deixará de cumprir os seus propósitos. Tudo que Ele prometeu ao longo da Escritura, tudo se cumpriu a seu tempo. E assim será até a volta de Cristo. Ele vai cumprir cabalmente, irmãos. E vai sustentar a sua igreja. No contexto da fidelidade de Deus com sua igreja, está a responsabilidade dela de crer, guardar e testemunhar a fidelidade de Deus, até a segunda vinda de Cristo por meio de obras e de boas palavras. Aqui está o nosso desafio, a nossa responsabilidade. Nas nossas obras e nas nossas palavras. Obras que glorifiquem a Deus e palavras que glorifiquem a Deus. Difícil para mim e para você, né? É o nosso desafio. Principalmente nas palavras. A língua é, segundo Tiago, difícil de domar. Você doma um transatlântico com seu leme, você doma um animal de carga, né, que você tem ali os arreios Mas a língua, irmãos, quem domina a sua língua, domina um reino inteiro.
É interessante observar os versos 6 a 14 sobre a realidade do verso 3. Os versos 6 a 14 revelam que nem toda a igreja criam na fidelidade do Senhor e nem se preocuparam em fortalecer e guardar a tradição da bíblica da fé. Muitos estavam vivendo de forma desordenada, a gente já leu isso aqui. E isso estava provocando conflitos relacionais na igreja. O diabo estava em ação dentro da própria igreja. Vida desordenada. Estão se rendendo ao diabo. Porque conhece a verdade, tomaram conhecimento da verdade, mas vivem como se ela não existisse. Isso é se render ao diabo. O resumo até aqui é: Deus é fiel e fortalece e guarda a sua igreja do diabo por meio da tradição bíblica da fé, que é passada por meio do poder da sua palavra. Né? Da sua palavra. Se isto é negligenciado, relaxado e dado pouca atenção, a igreja vai viver de forma desordenada, vai viver da forma que o diabo gosta. Portanto, Deus é fiel. Ele fortalece a sua igreja e guarda a sua igreja do diabo, por meio da tradição bíblica da fé revelada em sua palavra. Cabe à igreja perseverar no conhecimento e na tradição bíblica da fé. Através de quê? Do ouvir a palavra, do estudar a palavra. Por isso que nós fazemos aqui um apelo: venha para a escola bíblica, não deixe de vir. Você vai crescer na fé, você vai conhecer a tradição bíblica da fé, e você vai ser consolado e você vai descansar no Senhor, em suas promessas, em suas verdades. Deus está lhe guardando ali. O diabo não vai lhe tocar. Você vai discernir de imediato. O pecado já à porta. Epa, cai fora. A palavra de Deus diz isso. Terceiro e último ponto aqui, versos 6 a 15. A desordem e a aplicação da tradição bíblica da disciplina para ajustar a igreja. Depois da oração de Paulo a favor da igreja, esperaríamos que a igreja se submetesse ao fortalecimento e à guarda de Deus por meio da tradição recebida de Paulo e dos missionários Timóteo e Silvano. Contudo, o que vemos nos versos 6 a 14 revelam justamente o contrário, por parte de alguns crentes da igreja. Olha só, isso aqui é complicado. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Então havia uma desordem na igreja do testemunho de alguns irmãos. Eles não estavam vivendo de modo... Eles estavam vivendo de modo desordenado. Isto era, fora do padrão da tradição bíblica da fé recebida por Paulo, Silvano e Timóteo. O que vemos nesses versos é o contrário do comentário de Hendricks, isso é, a igreja se rendendo, ou alguns crentes se rendendo a Satanás, com o seu testemunho, com a sua desordem, né, de conduta cristã. Mas que redenção foi essa que eles viveram lá? Que desordem é essa? Vejamos o que o texto diz aqui com relação à desordem que eles andavam. Não é? Primeiro, eles comiam o pão à custa dos outros. Se aproveitavam dos irmãos. Verso 8. É viver de uma forma desordenada, se rendendo ao diabo. Porque pode trabalhar, mas não quer. Segundo, ser pesado aos irmãos, não é? Isso é, não quer levantar o seu próprio sustento. Então eu vou me escorar no outro. Com aquela conversa de necessidade, não sei o quê, então tem toda uma lábia aí. Irmãos, miséria não é meio de vida. Isso é pecado, isso é se render ao Satanás. Miséria não é meio de vida. Se você quiser trabalhar, eu garanto a você, como você encontra trabalho. Busque, vá atrás. Você encontra. Mas o que é que nós queremos? O que é que nós queremos, irmão? Nós queremos altos salários. Eu trabalhar para ganhar um salário mínimo? De jeito nenhum. Não é assim o nosso orgulho? A nossa prepotência? Então você quer começar a trabalhar ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais? Irmãos, isso é ilusão em nosso país.
E o crente que é crente, na sua necessidade, irmãos, ele trabalha com qualquer coisa para se manter e para manter a família. Não interessa o tipo de trabalho. Não interessa, irmãos. Então, mas o que era que estava acontecendo aqui? Justamente o oposto. Os irmãos, sem querer trabalhar, inventando uma história de que Jesus estava prestes a voltar e que não adiantava mais trabalhar porque ele vinha voltar para buscar a sua igreja. Esse era o contexto aqui da carta. Então, para que eu vou trabalhar se ele já vem buscar e vai mudar tudo isso aqui? Não, então eu vou esperar ele aqui. Eu vou esperá-lo. Mas Cristo nunca disse o dia que ia voltar. Mas as cartas que ele receberam, que eram falsas, podiam ter conduzido a igreja para esse tipo de atitude. E muitos entraram, né, nessa conversa aí, nesse entendimento. Ah, Cristo vai voltar, não precisa trabalhar. Paulo nunca disse isso. E pior, né, se intrometer na vida dos outros. Verso 11. Isso tem a ver com ociosidade, fofoca e insubmissão. Irmãos, quando a gente não trabalha, o diabo faz uma usina em nosso coração de coisas ruins. Aí você fala de fulano, fala de ciclano, você fica ocioso, você fofoca, você se intromete na vida dos outros, você vai, sabe? Isso é se render ao diabo. E alguns irmãos nessa igreja aqui estavam se rendendo a ele. Né? O que provocou esse tipo de conduta em alguns irmãos da igreja? A resposta: eles não deram a devida atenção à doutrina escatológica a respeito da volta de Cristo e deram ouvidos a falsos mestres, falsas pregações e falsa carta, e estavam acreditando que Cristo já estava às portas para encerrar a história e levar a igreja ao novo mundo. Mas Paulo diz, a gente não sabe o dia nem a hora. Quais foram as recomendações de Paulo e de como a igreja deveria tratar esses irmãos? Olha só que Paulo considera irmãos, hein, irmãos? Apesar de tudo. A recomendação básica é disciplinar. A igreja deveria orientar disciplinarmente esses irmãos por meio do testemunho de Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo afirma: não foi esta a tradição que nós ensinamos a vocês. Vocês sabem como nós nos portamos no meio de vocês. Né? Isso aqui imita a gente. Nós não comemos o pão à custa de vocês. Nós trabalhamos com esforço e fadiga. Olha só, façam isso. A palavra diz, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha só, Deus dizendo, olha, você tem que trabalhar. O crente tem que trabalhar. Não fomos pesados a nenhum irmão. Fomos exemplo para vocês. Né? Nós não nos intrometemos na vida de ninguém. Então sigam esse exemplo. Trabalhem. Produzam para abençoar os outros. Bacana isso, irmãos. Diante dessa realidade, Paulo aponta como a igreja deveria disciplinar esses irmãos. Primeiro, se alguém não trabalha, não coma. Difícil, né? A gente ter uma atitude dessa, né? Mas aqui Paulo disse, não coma. Se não trabalha, não coma. Por quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ele está descumprindo o mandato de Deus, ele está em pecado, ele tem que corrigir isso aí. Então ele não vai, ele não pode comer, ele não vai comer. Segundo, não se associe a estes irmãos. Não façam parte, não sejam coniventes com eles. Não alisem a cabeça deles. Não sejam cúmplices do pecado dele. Não façam isso. Exortem, disciplinem, apontem trabalhos para eles. Agora aqui também tem o 3 aqui. Não trata esses irmãos como inimigos. Não são nossos inimigos. Eles estão desorientados só. Admoestem-nos como irmãos. E por fim, né, Paulo aconselhou aos membros fiéis da igreja a não se cansar de fazer o bem, mesmo diante dessa realidade. Continue fazendo o bem, dando testemunho, né, de Deus. No contexto do texto, esta atitude da igreja deveria ser em favor dos que viviam desordenadamente. Fazer o bem tem a ver com a aplicação da disciplina, isto é, trazer o irmão para junto e exortá-lo a viver de modo digno do evangelho, trabalhe e abençoe os outros. E abençoe os outros. Por fim, irmãos, Paulo encerra a carta
dos versos 16 a 18, invocando o nome do Senhor, pedindo sua paz e sua presença entre todos na igreja. Por quê? Havia um conflito e Deus tinha que apaziguar aquilo ali e confortar os irmãos. Ele continua aqui intercedendo pela igreja. E para evitar a fraude, em suas cartas, ele assina de próprio punho, desejando o derramar da graça de Deus, de Cristo, sobre a igreja. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje, a preocupação de Paulo no capítulo 3 da segunda carta à igreja de Tessalônica é que ela seja fortalecida e guardada por meio da fidelidade de Deus para não cair nas garras do diabo. É notório o apelo de Paulo para que a igreja guarde as tradições bíblicas da fé, de modo que as circunstâncias e os modismos culturais e sociais não sejam capazes de desordenar a vida dos membros da igreja, mas pelo contrário, que a tradição bíblica da fé produza uma igreja madura e saudável em Cristo. Pense nisso. Qual tradição você tem guardado e passado para a geração seguinte, para os seus filhos, suas filhas? Que tradição, irmãos? A do século? A desse mundo? Que não vale uma arruela, não vale nada, não tem nada de bom? Ou a tradição bíblica da fé? Se não for a tradição do Evangelho de Jesus Cristo, a tradição que você está vivendo e passando para os seus filhos vai levá-lo a uma vida desordenada, rendida aos caprichos destruidores do diabo. Que Deus, irmão, nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a graça de vivermos mediante o fortalecimento e a guarda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa exposição de hoje. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos chacoalha, Senhor, que nos chama à Tua presença, que nos chama a confiar no Senhor, que nos chama a ficar debaixo da Tua guarda, Senhor. Pois muito bem, Pai, dá-nos, Senhor, o entendimento e o discernimento, Senhor, de buscarmos o Teu fortalecimento e a Tua sombra para sermos guardados desse mundo hostil. Dá-nos, Senhor, a responsabilidade de vivermos a nossa vocação, o nosso chamado com alegria e gozo, Senhor. Dá-nos a bênção de passarmos para gerações futuras, para nossos filhos, a tradição bíblica da fé, Senhor, para que sejam homens e mulheres fiéis ao Senhor, tementes ao Senhor, separados desse mundo hostil, Senhor, que glorifica o Teu nome. Guarda essa igreja, Senhor, fortalece-nos. Aqui os nossos visitantes que nos visitam hoje, abençoa a vida de cada um, Senhor, consola, conforta, traz alegria e gozo, Senhor, a vida deles, esperança no Senhor. Assim te oramos, Pai, em nome de Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que a justa consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra. Vem, Senhor, vem buscar a sua igreja. Amém.